Giro Notícias. Oferecimento Sicoob União Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Notícias e informações. Entrevistas, dicas e novidades. A Rádio Hora apresenta Giro Notícias, com Gino Rondon. São 12h03. Boa tarde. Acredite, meu amigo, minha amiga, você pode tudo. Se nada mudar, invente. E quando mudar, entenda. Se ficar difícil, enfrente. E quando ficar fácil, agradeça. Se a tristeza rondar, alegre-se. E quando ficar alegre, contagie. Quando começar, acredite. Você pode tudo, tudo consegue pelo amor e pela fé que você tem em Deus. 12h03, chegando a equipe altamente comprometida com o jornalismo. Vamos junto até às 13 horas, aqui na Rádio Hora, com Marco Antônio Marrom no comando de áudio, Márcio Pena operando o vídeo, a produção de jornalismo de Alex Nantes e Rafaela Moreira, a direção de jornalismo de Arthur Mário, direção geral de Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues e eu, Gino Rondon, na apresentação do Giro. Agora 12h04. No Giro Notícias, a opinião de Gino Rondon. Ontem, aqui no Giro, o Arthur Mário conversou com a professora Ângela Costa, falando de educação, da situação caótica que se encontra a educação, e foi feito até o questionamento: é dia de se comemorar ou não o dia do professor? E hoje eu vou receber daqui a pouco o professor doutor Marcelo Câncio, professor da UFMS aposentado, e nós vamos falar sobre educação, já que hoje é o dia do professor. E eu quero comentar aqui de que uma pessoa com graduação em 10 ganha até R$ 998. Uma em cada 10 pessoas graduadas ganha menos de R$ 1.000. Representa cerca de 11% dos trabalhadores formais e informais com diploma universitário no Brasil que recebem até um salário mínimo. A informação é do IBGE, referentes ao segundo trimestre. O aumento do número de brasileiros que cursaram faculdade e aceitam empregos que pagam até R$ 998, que é um salário mínimo, é consequência do alto nível de desocupação, 12,6% em agosto, e da escassez de oportunidades com remuneração mais alta. Há, hoje, 2.770.000 profissionais nessa situação. É o maior nível já registrado desde que o índice começou a ser medido pelo IBGE em 2012. E a gente analisando, a gente vê, conversando com profissionais comprometidos com a educação, não só para fazer politicagem. O problema que a gente vê, que a gente chega à conclusão, é que é o fruto de uma política educacional que tem privilegiado a quantidade de diplomas ao invés da qualidade na educação da mão de obra. Sem aumento urgente da qualificação e produtividade dos trabalhadores, nós vamos enfrentar problemas enormes nas próximas décadas. Hoje é lei, quanto mais certificado você tem de graduação, de pós-graduação, mais você ganha, mais aumenta o seu salário. Mas e a qualidade? Aí reclamam, por exemplo, da OAB, que tem um processo bem mesmo restrito, pouco número de aprovados na OAB. E reclama, mas é muito difícil. Teve gente até que tentou já entrar com lei para derrubar a prova da OAB, que faz uma peneirada. Porque faculdades de direito hoje no Brasil é como fábrica de pastel. Infelizmente, venda de diploma a gente vê em vários lugares. Faculdades interessadas em vender diploma, não preocupados com a qualidade da formação dessa mão de obra. Aí ele sai da faculdade, mas ele não consegue trabalhar porque ele não consegue passar no exame da OAB.
Aí tem que ficar fazendo cursinho. Eu conheço advogados que aí vão fazer exame da OAB lá para o norte do Brasil. Será porque é mais fácil lá? Ou a concorrência é menor? Por que acontece isso? Então é uma triste notícia sobre a realidade do tema empregabilidade aliada à educação. Então a gente está fazendo essa análise da situação atual e sobre os impactos relacionados. É uma realidade do Brasil que está estagnado, falido, né, de um modo geral, porque você vê, a prefeitura não tem dinheiro para fazer nada, o governo do estado não tem. Agora vem uma verba aí extra do pré-sal que ninguém estava esperando e que já estão fazendo análise política. O prefeito e governador com essa verba elege até Giló na eleição do ano passado, que é uma verba que vai fazer a diferença, porque aí eles vão fazer obra, vão fazer um monte de coisa que é uma verba que não sabiam nem queriam receber e de repente vem essa verba referente ao pré-sal que vai fazer a diferença bem relativa. Então a gente tem que realmente se preocupar com soluções que viabilizem a recuperação da educação do Brasil, não com palavras, mas com fatos, com educação de qualidade, com profissionais qualificados, bem remunerados, para que possam se dedicar à formação de todas as profissões. Todas começam pelo professor. E você vê também, não sou contra de forma alguma ninguém deixar de estudar, pelo amor de Deus. Não estou fazendo apologia para a pessoa deixar de estudar. Mas você pega alguns exemplos, Silvio Santos, Flávio Augusto, hoje bilionário, maiores cabeças, dono da Gazin, Mário Gazin, nenhum deles tem faculdade, nenhum formou, nenhum empreendedores, visão empreendedora. É conhecer de venda, é conhecer de gente para fazer a diferença. Eu sou Gino Rondon, esta é a minha opinião. Giro Notícias. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. 12 horas 10 minutos, a sua participação pelo 99911-9689. Pode mandar a sua mensagem aí pelo nosso WhatsApp e a gente lê, agradece, compartilha. Espaço democrático aqui do Giro Notícias. Vamos dar um giro pela redação, vamos ver as informações recentes com ele, Alex Nantes. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Gino. Hoje uma notícia triste, né? Um prédio desabou na manhã desta terça-feira no Ceará. Até a última atualização, uma morte havia sido confirmada e 5 pessoas haviam sido resgatadas com vida, mas o total de vítimas não tinha sido contabilizado. Parece que são 10 ainda desaparecidos, né? Se não me engano. O que se sabe até agora é que o edifício desabou às 9h30 da manhã e uma morte foi confirmada às 10h43. Os bombeiros estimam que entre 10 e 15 pessoas ficaram entre os escombros. Ao menos 5 pessoas foram resgatadas com vida, sendo ela uma senhora com 60 anos. Testemunhas relatam que viram moradores dentro do edifício Andréia no momento do desabamento. Logo após a ruir, as pessoas foram vistas correndo para longe do condomínio. Segundo moradores do bairro, o prédio tinha 6 andares mais a cobertura. Por meio de nota, a Prefeitura de Fortaleza informou que montou um plano de contingência para atender as vítimas. Gino. É uma notícia triste, né, para começar amanhã. A queda desse prédio lá em Fortaleza. Uma outra situação complicada também é em Maceió. Até, Alex, vou pedir aqui para que o nosso departamento de jornalismo levante essas informações. Como que está a situação de uma área central lá em Maceió que está prestes a desabar. São vários conjuntos residenciais, prédios. Já foi pedido para que todos os moradores saiam daquela região, porque a qualquer momento aquela área de Maceió vai desabar totalmente. Levante mais informações para nós para amanhã, por favor. Beleza, Gina, Tá, amanhã eu trago mais notícias. Alex, boa tarde. Até amanhã. Tudo de bom para você. São 12 horas 12 minutos. Em Boa Vista também, explosões são registradas em empresa de gás. Uma área que dá acesso à empresa foi isolada pelos bombeiros.
é uma empresa de fabricação de gás oxigênio que registrou ao menos 3 explosões nesta manhã, lá em Boa Vista. Há feridos e os bombeiros estão no local. As lojas na redondeza foram evacuadas. Familiares de funcionários que trabalham na empresa buscam por informações na frente do prédio. Ainda não há informações oficiais sobre o número de feridos, mas há ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e dos bombeiros no local. A empresa fica no bairro Messejana, zona oeste da capital, e testemunha das explosões relataram que por volta das 10 horas foram ouvidos estrondos e viram fumaça do depósito da firma que fica em Boa Vista. São 12 horas 13 minutos, 12h13, vamos dar um giro pelo agronegócio. O plantio da soja está atrasado, busca por crédito aumenta e o preço do limão passa dos R$100. Humberto Ferretti, o que é isso? Nosso repórter Humberto Ferretti tem maiores detalhes. Giro Notícias. Com pelo menos 2 semanas de atraso por conta do tempo seco, enfim começou o plantio da soja no Paraná. No ano passado, nessa época, quase metade da área tinha sido semeada. Mas hoje o índice é de pouco mais de 20%. O mesmo clima, porém, que prejudicou agora, pode ajudar lá na frente. Os agricultores esperam mais chuva durante a safra, o que deve fazer a colheita aumentar e chegar perto de 20 milhões de toneladas. Produtores brasileiros contrataram nos 3 primeiros meses da safra quase 60 bilhões de reais em crédito. O número é 3% maior que no mesmo período do ano passado. A verba será aplicada no custeio, apontam dados do Ministério da Agricultura. Destaque para 2 modalidades, que tiveram altas de 14% e 29%. O Pronaf, voltado para a agricultura familiar, e o Pronamp, de apoio ao médio produtor. E o preço do limão Tahiti continua em alta no mercado paulista, apontam dados do CPEA. A média da semana passada cresceu 3% para mais de R$80 a caixa. Mas houve picos em algumas regiões, acima dos R$100. Tudo por conta da oferta menor, já que a maior parte do limão no pé ainda está miúda e não atingiu o ponto de maturação ideal para a colheita. Giro Notícias. Você está ouvindo Giro Notícias com Gino Rondon. São 12 horas 15 minutos, 12h15. Nós vamos com as 20 maiores empresas responsáveis pela emissão de gás carbônico do planeta. Quem traz as informações é a repórter Milena Abreu. Giro Notícias. 20 empresas são responsáveis por 1/3 de todo o CO2 emitido no planeta. A constatação é resultado de um estudo feito por um Instituto de Estudos Climáticos com sede nos Estados Unidos. Segundo a análise, essas 20 empresas são produtoras de petróleo, gás natural e carvão. Juntas, desde 1965, elas foram responsáveis pela emissão de 480 bilhões 160 milhões de toneladas de gases causadores do efeito estufa, ou seja, 35% das emissões totais, que foram de 1,350 bilhões de toneladas no período. Na lista das 20 empresas, 8 são privadas e 12 são estatais, incluindo a Petrobras, que aparece na 20ª colocação. Em primeiro, como sendo a principal emissora de CO2 no período, está a Saudi Aramco, estatal saudita responsável pela emissão de mais de 59 bilhões de toneladas de dióxido de carbono desde 1965. Completam o ranking das 3 maiores poluentes a Chevron, que é uma empresa privada dos Estados Unidos, que emitiu 350 milhões de toneladas de gases de efeito estufa,
e a Gazprom, que é uma estatal russa e foi responsável pela emissão de 43,230 bilhões de toneladas. Giro Notícias. São 12 horas e 18 minutos. A Anatel autorizou o bloqueio de sinal de celular em áreas onde estiverem o presidente Bolsonaro ou o vice Mourão. Um raio de bloqueio de 200 metros em volta do presidente e do vice-presidente, esse sinal será bloqueado. Foi publicado no Diário Oficial da União de hoje uma autorização permitindo esse bloqueio de sinal em situações em que se identifiquem risco potencial para as autoridades. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, autorizou o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República a utilizar equipamentos bloqueadores de sinal de celular nos locais próximos de onde estiverem o presidente da República, Jair Bolsonaro, ou o vice-presidente, Hamilton Mourão. Ainda segundo a decisão da Anatel, o uso dos deve ser feito em operações especiais, episódicas, urgentes e temporárias, em que se identifiquem evidências concretas de risco potencial ou iminente de ações necessárias à preservação da segurança do presidente e do vice. São 12 horas e 19 minutos, 12 e 19. Nosso convidado hoje é o professor Dr. Marcelo Câncio, jornalista e professor da UFMS, e que vem falar no Dia do Professor sobre essa profissão que é, para mim, uma das mais importantes, que todas as profissões começam pelo professor. Todas elas, qualquer uma. Se não tiver o professor, nada acontece. Seja juiz, seja o próprio jornalista, seja o próprio professor, qualquer área, médico, tudo passa pelo professor. Vamos conversar aqui então com o nosso convidado, professor Marcelo. Prazer tê-lo aqui no Dia do Professor. Tudo bom, professor Marcelo? Tudo bom, é um prazer todo meu também participar do programa no Dia do Professor. Além de professor, também com uma vasta experiência em comunicação. Você dava aula na área de jornalismo. Eu trabalhei muito tempo no mercado de Campo Grande, na TV Morena, na TV Educativa. Rádio também? Rádio um pouco, porque eu fiz numa empresa onde eu trabalhei, na Empaer, a gente fazia um programa de rádio semanal, que era dirigido aos produtores rurais do estado. Tive uma experiência em rádio, não tanto como televisão, mas um pouco também em rádio. E televisão, produzia, apresentava? Sim, tudo. Foi durante muitos anos, tanto na TV Morena, como depois na TV Educativa, né, o jornal da TVE. E outros programas que nós fizemos lá, o Terra Gente, falando de educação, vários programas televisivos, vários produtos televisivos. E hoje... Bom, daí depois eu fui para a universidade, fiz concurso para a universidade e trabalhei durante 23 anos na universidade. E agora estou como um professor colaborador. Aposentou e continua como professor colaborador, né? Então, eu acho que você abriu muito bem o programa, dizendo da questão do professor. Eu acho que é uma profissão muito nobre. Eu me orgulho muito de ter sido professor da Universidade Federal. E realmente acho que todo mundo se lembra de algum professor na vida. E geralmente aquele que mais CDF, né? Aquele que mais exigia da gente para o nosso próprio bem. E é esse que marca. Eu acho que o professor é um facilitador, um orientador que auxilia os alunos, principalmente na universidade, que estão trilhando, né? Estão se graduando para ter uma profissão. Eu acho que essa profissão de professor de auxiliar a formação dos alunos, que depois vão trabalhar, vão ter família, então, né, vão pagar impostos, ajudar na formação desses meninos e dessas meninas é realmente muito gratificante. E essa pesquisa que saiu do IBGE de que cada 10 graduados, um trabalha por um salário mínimo, R$ 998. Em vários questionamentos da cabeça, até eu citei no comentário que eu fiz na abertura do programa,
de empreendedores, empresários mais bem-sucedidos do Brasil e que não tiveram oportunidade, não cursaram uma faculdade. Silvio Santos, Lema, Flávio Augusto, que hoje é bilionário, mora em Orlando, dono da WhatsApp, escola de inglês, tem um time de futebol lá, o Orlando City, tem um estádio que é dele, né, lá, com capacidade para 65 mil habitantes, e vários outros. Nada, não estou fazendo apologia para que ninguém deixe de estudar, pelo amor de Deus. O papo hoje é com um profissional da área, um professor, e nós recebemos aqui a professora Ângela Costa, que fez alguns comentários da falência da educação. Então precisa urgentemente trabalhar esse resgate, porque o professor é um profissional indispensável. Tudo no Japão, né? O imperador reverencia o professor. Vários países do mundo que investiram em educação, o Japão, a Coreia, só para citar dois, eles tiveram um desenvolvimento muito grande a partir de ter uma população muito mais qualificada do ponto de vista educacional e do que isso vai representar profissionalmente, né, posteriormente. Então, o Brasil, o processo de desenvolvimento do Brasil, não tem nenhuma dúvida, passa num investimento, mas um investimento mesmo em educação básica, educação média, ensino médio, ensino fundamental e também no ensino universitário, porque eu vivi de perto isso. Você está formando gente que em seguida vai entrar no mercado de trabalho. Então, quanto mais capacitado, com mais conhecimento essa população brasileira tiver, a possibilidade de darmos um salto, né, em todas as áreas, estou falando de todas as áreas, na área de humanas, nas áreas exatas, biológicas, em todos os sentidos, a educação realmente ela é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país. Precisa realmente desse choque de gestão, né, por parte do governo, para que os professores recebam essa qualificação diferenciada que possam compartilhar com os alunos para a formação de uma mão de obra de excelência. Por exemplo, você vê, infelizmente, eu comecei a fazer direito com 50 anos, depois de história, comunicação, aí eu fui fazer, no segundo ano eu desisti, falei, não tive mais estímulo. Aí fui fazer MBAs na vida. E você vê que... Mas você continuou estudando, né? Toda a vida, sou eterno estudante, eu nunca parei de estudar. Eu leio, só que hoje eu estudo aquilo que está focado na minha área. Se eu tivesse a oportunidade de voltar alguns anos atrás, eu não faria a quantidade de faculdade que eu fiz. Não arrependo, mas deixaria de fazer, porque 4 anos, para depois você não aproveitar quase nada. Então eu iria focar dentro daquilo que realmente vem ao encontro do que eu faço, da minha profissão. Não tem dúvida. E vi no direito, por exemplo, fábrica de certificado. Era pagar e passar, pagar e passar, pagar e passar. Não tinha preocupação pela qualidade. O professor fingia que ensinava, o aluno fingia que aprendia. Como que uma pessoa dessa vai sair para exercer uma profissão tão digna como é a do advogado e assim em outras profissões também? Não, é verdade. Eu acho que tem que se pensar mesmo, né, a questão de algumas universidades, como você está dizendo, que não tem um procedimento de ser mais exigente, né, com o aluno, que essa universidade, muitas universidades no Brasil, estamos falando de universidades privadas, que realmente não tem um compromisso muito sério com o processo educativo. Isso é um problema na área educacional. Quando eu falo em investir em educação, é investir em todos os sentidos, né? Só de recurso, é investir na qualificação mesmo, né? Com o bichinho que faz a diferença ali. Programas de pós-graduação, programas que vão melhorar a qualidade do conhecimento do aluno, né? A Universidade Federal aqui está fazendo um esforço muito grande, né, de aumentar, de expandir os programas de pós-graduação, porque tem um acompanhamento
contínuo da CAPES, do MEC, do Ministério da Educação, é um esforço grande de criar programas de desenvolvimento, de pesquisas, né, de estudos mais aprofundados. O programa, por exemplo, de pós-graduação em comunicação, que surgiu em 2011 e está já formando muita gente, alunos, ex-alunos do curso de comunicação, que voltaram para fazer mestrado e que agora estão dando aula em faculdades particulares. Quer dizer, é um processo longo, é um processo demorado, é um processo de formação. Nós estamos falando aqui de formação de pessoas, né? Para recuperar esse tempo perdido que nós tivemos no Brasil, em todos os sentidos. Exatamente. De incentivar essas pessoas a um estudo sério, um estudo de pesquisa, porque eles vão dar continuidade a novos alunos que vão ingressar nos cursos de comunicação, ou em todas as áreas, porque a Federal aqui tem programas de pós-graduação em várias áreas, né? Direito, educação, psicologia, comunicação, linguagem, na área de exatas também, na área de biológica. Então é um processo longo, né? O processo educativo é um processo longo, mas dá resultado, né? É possível ver isso. A gente viu o exemplo desses países que você citou aqui, exatamente, né, que deram resultado pelo investimento na educação. Investimento, porque você tem uma população com muito mais conhecimento, muito mais capacitada, com muito mais condições de tudo, de trabalhar melhor, de atender melhor as pessoas, né, de ter mais inteligência numa pesquisa, no desenvolvimento de uma vacina, por exemplo. É um processo que ele repercute a longo prazo, mas que vale a pena, vale muito a pena. E que isso... Desculpe. E ao contrário, quando você tem uma população, e o Brasil tem uma população muito grande, mais de 200 milhões de pessoas, então se você tem uma população muito grande, com pouco conhecimento tecnológico, em todos os sentidos, baixo conhecimento, é um problema muito grande, ainda mais para um país desse. Então você começa a ter todo tipo de problema ambiental, violência, porque você tem uma população que está pouco capacitada e também tem pouca oportunidade, né? Vai ter pouca oportunidade de trabalho. Por isso que precisa melhorar o nível também, porque nós vimos a pesquisa do IBGE, de cada 10, um graduado ganhando um salário mínimo. E é outro problema também, né? De distribuição de renda no país. Que é a empregabilidade que vem... A falta de um conhecimento profundo, como você bem ressaltou, acaba tudo vindo em cadeia, né, professor Nós Marcelo? Temos uma renda no país extremamente concentrada, né? 1% da população ele domina uma boa parcela do PIB brasileiro. Esse dinheiro está concentrado na mão de uma parcela muito pequena da população. Por isso você está dizendo aí graduados que recebem... A maior parte da população brasileira, 70% da população brasileira, ganha até 2 salários mínimos. Não ganha 2, ganha até 2. Então, nós estamos falando aí de uma população de mais de 140 milhões de pessoas. Olha, Portugal inteiro tem 10 milhões. O Uruguai, aqui nosso vizinho, tem 3 milhões de habitantes. O Paraguai tem 6 milhões. Nós estamos falando de 140 milhões de pessoas, com pouca possibilidade de desenvolvimento, porque vão se sujeitar a trabalhos que vão pagar pouco mesmo, né? Porque eles não têm uma qualificação que permita isso. São 12 horas e 31 minutos, estou conversando com o professor Dr. Marcelo Câncio e tem um ouvinte na linha, participação pelo nosso WhatsApp 99911 9689. Boa tarde. Olá, bom dia, meu amigo Júnior Rondon e todos os ouvintes do programa Giro Notícia. Aqui Sidney Terena, o índio lá da aldeia Limão Verde. Eu cumprimento aqui o nosso companheiro e amigo Alex Nantes, o Marcos Antônio, o Arthur, o Luciano e também agradeço aí, e cumprimento a entrevista hoje do professor Marcelo Câncio, da Universidade Federal, que também é jornalista. E agradeço e cumprimento todos os professores pelo trabalho desenvolvido aí para a nossa sociedade. Feliz Dia dos Professores
Grande abraço e sucesso. Sidney Terena, Anapoiaqué. Ok, Sidney, muito obrigado pela participação, parabéns, Marcelo. Agradeço também ao Sidney, pelo Dia dos Professores. Estendo o cumprimento dele para todos os professores do Brasil. São 12h33. Falando em educação também, é um outro grande problema, é a falta da educação financeira nas famílias brasileiras. E nós temos aqui no Giro Notícias a participação diária do analista João Vitor Faedo, e ele dá as dicas de finanças pessoais. Vamos com as dicas do João. Giro Notícias. Olá, queridos ouvintes. Sobre como podemos fazer o dinheiro render mais e não passar pelo sufoco de ter muitos dias até o fim do mês e o dinheiro já ter acabado. Hoje vamos falar sobre o limite na conta corrente, ou chamado também de cheque especial. Tenho visto algumas pessoas utilizarem isso não por necessidade, e sim por comodidade. Por alguma razão, precisam de mais dinheiro, e a saída mais rápida é usar o limite disponível na conta corrente. Saída muito cara. Os juros desta modalidade estão mais de 300% ao ano. Então imagine que ao usar R$500 do limite, depois de 30 dias, a pessoa vai precisar devolver R$560, ou seja, perdeu R$60 apenas com juros. E se ficar usando por mais 2 meses, o valor vai para 640. A perda sobe para R$140. Já percebeu que essa modalidade é completamente inviável? Na verdade, vem a ser um grande vilão para que o dinheiro renda menos e acabe muito antes. Se você costuma entrar no limite frequentemente, meu conselho para você é: busque se organizar diferente e não conte com o limite para cumprir com as suas obrigações. O limite é uma facilidade muito cara e serve para drenar com grande rapidez a sua capacidade de compra. Então, pense nisso e até a próxima. Essa é a sua Rádio Hora. Nós voltamos em instantes. Não sei se eu caso e dou uma festa ou faço a viagem dos meus sonhos. E eu, que não sei se troco de carro ou compro um imóvel. Com o consórcio do Sicoob, investindo um pouquinho por mês, você realiza seus planos. São diversas modalidades, sem juros e com as melhores condições. E você ainda conta com a solidez da maior instituição financeira cooperativa do Brasil. Consórcio do Sicoob. Cabe no seu bolso, cabe na sua vida. Procure uma cooperativa Sicoob e faça parte. Casa Gourmet, seu restaurante preferido, está sempre aberto de domingo a domingo para a sua família e para os seus amigos, em horário de almoço para um dia corrido. Nos finais de semana tem pintada ouro com o mais famoso da cidade pra você dizer Estamos te esperando na Casa Gourmet, na Avenida Rodolfo José Pinho, 1165, Itanhangá Parque. Casa Gourmet, seu restaurante preferido. Casa Gourmet, o melhor pra você. 100% gospel. Rádio Hora. A Ótica Veneza está com uma promoção imperdível no mês das crianças. Você doa um brinquedo e ganha 30% de desconto na armação dos seus óculos. Isso mesmo, 30% de desconto na armação. Ótica Veneza, atendimento de qualidade aliado ao conhecimento. Temos estacionamento próprio, Rua Pedro Celestino, 2007. Telefone 3384-5864. 3384-5864. Aceitamos todos os cartões de crédito. Precisou de um carro? Mobilicar, a sua melhor opção. Baixe o app Mobilicar agora mesmo. Segurança, rapidez e eficiência. O único aplicativo sul-mato-grossense que aceita seu cartão via app. Mobilicar. Não temos tarifa dinâmica. A mobilidade em suas mãos. 92 FM. Rádio Hora. Para enfrentar os enormes desafios da segurança pública, é preciso unir esforços, integrar tecnologias, estabelecer uma ampla rede de combate e prevenção à criminalidade. E para isso só tem um jeito: investir. O MS Mais Seguro representa o maior investimento da história do Estado nesta área. Além de equipar as polícias militar e civil, o sistema penitenciário e o corpo de bombeiros, o programa criou 11 núcleos de inteligência. Com a integração das polícias e dos municípios, as operações ganharam agilidade,
E o mais importante, resultados efetivos. Segundo pesquisa do Instituto Sou da Paz, Mato Grosso do Sul é o estado que mais esclarece casos de homicídios no Brasil. Os índices são igualados aos de países de primeiro mundo. Com investimento e responsabilidade, estamos construindo um MS mais seguro para todos. Governo de Mato Grosso do Sul. Giro Notícias. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. 12h38. Para quem quer trabalhar e tem a qualificação, seleções com vagas em vários municípios de Mato Grosso do Sul estão com inscrições abertas. Oportunidades em diversos cargos destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade. Salário variam de R$ 350 a R$ 12.600. São ofertadas ao menos 800 vagas distribuídas em concursos públicos, estágios e processos seletivos. Tem em Novo Horizonte do Sul, tem Itaquiraí, Dourado, 614 vagas, tem na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, tem vaga também em São Gabriel do Oeste, em várias áreas. Sete Quedas também tem vaga, São Gabriel do Oeste. É só procurar. Aqui em Campo Grande você pode ir na sede da Funtrab e procurar, ou entrar no site das ofertas vagas. São mais de 800 e poucas vagas em todo o estado de Mato Grosso. Hoje, no dia de hoje, você é interessado em trabalhar e que atendam aí as exigências dessas ofertas demandadas. 12h39, estou conversando com o professor Dr. Marcelo Câncio, professor aposentado, mas que continua como professor colaborador na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, trabalhando na área de comunicação. Exatamente, a minha vida toda foi na área de comunicação. E nós terminamos o bloco passado, quando a gente estava conversando já sobre educação, hoje dia do professor, sobre a importância da base também. A base que cabe ao município. O município tem a responsabilidade pelo ensino fundamental, o Estado ao ensino médio, né? E a federal, o superior, ao governo federal. Então, todas as áreas, eu acho que deveria ter uma meio que junção, não teria, professor Marcelo? Eu não sei como é que a universidade, nesse caso, como é que poderia ter essa integração universidade com o ensino fundamental, por exemplo. É responsabilidade do Estado como um todo, aí nós estamos falando do município, dos governos estaduais e do governo federal, é responsabilidade do Estado, por lei, a educação para a população, né? Seja ela de ensino fundamental, ensino médio ou ensino superior. Em todas as três áreas tem a escola pública, né? E ensino fundamental e ensino médio, e o ensino superior também público. E também tem as escolas privadas. Acho fundamental, como nós falamos anteriormente, que os governos, sejam eles estaduais, municipais ou federais, tenham essa visão. A educação vai alavancar o desenvolvimento desse país. As universidades públicas, eu tenho certeza, estão cumprindo já cumprem um papel muito importante, e algumas universidades privadas também, no sentido de formar pessoas. O Estado e o município, eles têm que olhar para isso também, né? Porque a gente sabe que muitas escolas de ensino fundamental ou ensino médio atravessam todos os tipos de problemas, né? As periferias da cidade, professores às vezes desestimulados ou agredidos, né? Então é preciso que estados e municípios tenham uma visão que permita que essas escolas sejam
mais receptiva, vamos dizer assim, aos alunos que ingressam nessas escolas. Estados Unidos tem uma característica que o ensino fundamental e o médio praticamente é tudo público. Uhum. Quando ele vai para a universidade, é paga. As principais, Harvard, as principais, MIT, Sim. todas são pagas. Funcionaria no Brasil isso? De uma certa maneira, no Brasil tem muita universidade privada, né? Que recebe um percentual grande de alunos universitários. Sim, mas acabar com a universidade E eu pública... acho que a universidade pública no Brasil, embora algumas pessoas façam críticas à universidade pública, ela cumpre um papel fundamental porque ela faz pesquisa, ensino, pesquisa e extensão. Mas não é só isso. A universidade pública ela é importante no Brasil porque ela tem uma condição, sempre teve, de exigir do professor que ingressa na universidade, ele tem que se preparar muito para passar em um concurso, ele tem que se preparar para atender e compreender que ele está atendendo uma parcela da população de estudantes que também faz um esforço muito grande para entrar numa universidade pública. E a universidade pública, ela já existe no Brasil, né, a Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, é da época de Dom Pedro. Né? Foi criada com a intenção disso, de desenvolver ensino, conhecimento, pesquisa. Bom, eu sou um defensor da universidade pública. Não é só porque eu trabalhei na universidade pública, porque eu vi de perto o que é isso, o que é você trabalhar e atender as pessoas. Né? Tem que trazer resultado, né, professor Marcelo? Tem que trazer, mas resultado. Lógico que depende da capacidade, do interesse de cada um que trabalha, mas eu tenho certeza do papel que eu e outros professores cumprimos. Só para te dar um exemplo do curso de jornalismo. Ele está fazendo 30 anos esse ano de criação. Ele foi criado em 1989. Pelo curso de jornalismo já passaram mais de 800 alunos nesse período, formados. E alguns outros que não se formaram ou desistiram. Bom, se formaram. Nós estamos falando de profissionais hoje que estão espalhados pelo Brasil inteiro, que estão contribuindo, né, com o seu trabalho para o desenvolvimento do país. E nós tivemos o leque de professores do curso de jornalismo da Universidade Federal a possibilidade de formar pessoas que hoje estão em Campo Grande em todos os veículos de comunicação, impresso, rádio, televisão, sites, assessorias, todos. É uma mão de obra que está trabalhando, está pagando imposto, está contribuindo para empresas privadas, né? E nós formamos jornalistas que hoje são alguns deles são dos principais jornalistas do Brasil, como é o caso do Rubens Valente, que hoje é considerado um dos principais jornalistas brasileiros e foi formado aqui na Universidade no curso de jornalismo da Federal. Então, eu tenho certeza que o curso tem cumprido o papel e agora com o mestrado dando continuidade a isso. E eu vi de perto isso, Gino. Então eu posso dizer para você, a Universidade Federal, quando tem professores comprometidos, realmente comprometidos com o ensino, ele vai contribuir para a formação de pessoas. As universidades particulares são da mesma forma, mas as universidades particulares de Campo Grande, os professores que estão trabalhando nas universidades particulares de Campo Grande, quase todos são ex-alunos da Universidade Federal. Então, às vezes as pessoas não percebem que, como eu tinha falado antes, que é um processo de longo prazo. Alunos que se formaram na primeira turma, hoje, muitos deles, eu já tive alunos que se formaram na graduação, que eu orientei, e depois vieram para o mestrado, eu tornei a orientar.
Então, alguns deles estão trabalhando como professores, não só nas empresas, no mercado, como professores. Eles estão ensinando outras pessoas. Então, é uma contribuição nobre, é uma contribuição de longo prazo. Né? É preciso que se entenda isso, como é que isso funciona. Focando nesse ensino básico, no fundamental, no médio e eu estou falando aqui quase mais na universidade, eu sei. Foi a minha área. Porque existe, por exemplo, você começa seu ensino médio, vai fundamental, médio, escola pública. Aí chega no funil da universidade, o maior número de aprovados são aqueles que oriundos de escolas particulares. Isso é pesquisa, né? Mas eu já tive muitos alunos que vieram de escola pública. Sim, consegue, é lógico. Mas eu digo, a maioria são oriundos da escola privada, porque o nível é diferenciado. Pode ser que sim, que tenha... O ensino público é meio que levado... Pois é, mas aí é o que nós estamos falando anteriormente. A questão política que entra... Que tem que ter um interesse em cima a administração municipal e estadual tem que dar condições para que essas escolas, por exemplo, a carga horária, por exemplo, de uma escola privada pode ser maior do que as escolas públicas oferecem, ou a condição de pagamento dos professores. Eu não vejo eu acho que o ensino privado e o ensino público eles podem caminhar juntos. Quando tem interesse político por parte dos governantes, né? Quando tem interesse. Que aí é assunto para um outro programa, né, Marcelo? O assunto é um assunto sempre longo, né? Não acaba a gente vai sempre nunca. discutindo aqui no Giro, a gente vai levando. E é preocupante isso. Infelizmente, a gente tem que questionar para começar a alertar as autoridades da importância da educação. Você ressaltou com propriedade, tendo a educação melhor. Você melhora a capacidade, a capacidade das pessoas de pensarem mais, de se aprofundarem, de conhecerem melhor essa questão da educação financeira, como você está dizendo. As pessoas não terem o entendimento... Né, falta isso nas escolas. Falta do entendimento da funcionalidade do dinheiro, como é que o endividamento, uma pessoa que fica endividada porque não consegue entender, né? E outros assuntos que você colocou, a questão sexual, a questão de família, de cidadania. Principalmente, né? A gente tem muito, se vê muito no Brasil, a falta de respeito de estacionar público, o carro. Tudo, né? Estacionar o carro num lugar que é de um deficiente físico, por exemplo. Por que a pessoa faz isso, né? Por falta de cidadania, de conhecimento. De conhecimento, cultura, educação mesmo. Né? Quer dizer, a questão de você ignorar, não é só do ser ignorante, de você ignorar determinados conhecimentos que a pessoa deveria ter, a pessoa que não tem, porque não teve a oportunidade de ter, ou porque não quer ter, mas principalmente porque não teve a oportunidade de ter, lógico, vai gerar um adulto com menos capacidade intelectual e provavelmente vai gerar outras gerações também com pouca capacidade intelectual de entender esse mundo que nós vivemos. Em todos os sentidos, nós estamos falando aqui em todos os sentidos. Eu lembro quando eu fui secretário da Prefeitura de Rondonópolis, o prefeito Adilton Sacchetti, deputado federal, e eu fui secretário de Comunicação, e o slogan que nós colocamos para a administração dele é Construindo Cidadania. Exatamente. Secretários vieram perguntar, Gino, o que é cidadania? O que é construir cidadania? Aí nós fizemos até uma campanha nas escolas para conscientizar a gurizada das escolas do município, para entender, para conhecer o que é cidadania. É não riscar carteira, é não quebrar o vidro do banheiro, é não brigar. Tudo é respeitar o mais velho, é respeitar tudo que é relacionado à cidadania realmente. Exatamente. E isso no Brasil, infelizmente, nesse momento que nós estamos vivendo, parece que é normal, né? Parece que a questão do... As pessoas vão acostumando, né? Infelizmente. O desrespeito, e isso repercute em várias outras áreas, não tenha dúvida. A questão da violência, por exemplo. Né? Você junta muita gente num determinado local, numa cidade,
com pouca oportunidade, com pouco conhecimento, né, com a possibilidade daquilo explodir a qualquer momento. Então, não tem como não acontecer as coisas que a gente vê, as coisas absurdas que você vê no país, relacionadas com violência e falta de cidadania. São 12 horas e 53 minutos, estou conversando com o professor Dr. Marcelo Câncio. O comércio registra alta nas vendas no Dia das Crianças. Isso é bom, dinheiro girando. Milena Abreu tem as informações. O Dia das Crianças foi bom para o comércio nacional. Pelo menos essa é a avaliação da Boa Vista, empresa especializada na relação entre empresas e consumidores. De acordo com os dados, que são de abrangência nacional, o comércio vendeu 3,1% mais entre 6 e 12 deste ano do que havia vendido no mesmo período do ano passado. Foi o melhor desempenho para datas comemorativas deste ano. O crescimento das vendas no Dia das Mães, no Dia dos Namorados e no Dia dos Pais, por exemplo, não chegou a 2% também na comparação com 2018. Na avaliação da Boa Vista, o bom desempenho neste Dia das Crianças foi influenciado principalmente pela inflação em queda, pelo aumento das concessões de crédito e também pelos resgates dos recursos do Fundo de Garantia. A expectativa, inclusive, é que esses fatores colaborem para o aquecimento do movimento do comércio até o final do ano. É mais que música, é paz e mensagem o tempo todo. Ofertas arrasadoras de verdade é só na loja Ortobon Shopping Bosque dos IPs. Toda loja com desconto que chega até 50%. Não perca! Colchões Ortobon. Colchões Ortobon. Durma bem, durma sobre colchões Ortobon. Shopping Bosque dos IPs, segundo piso. Siga nossas redes sociais, @Ortobon Bosque dos IPs. Telefone 3354-0354. Triana Tecidos, referência em tecidos variados de alta costura. Oferecendo aos seus clientes produtos de qualidade. Há mais de 50 anos servindo a população. Confira as nossas promoções. Renda chantilly, R$ 49,90 o metro. Renda bordada com pedraria a partir de R$ 139,90 o metro. Cetim com elastano, apenas R$ 9,90 o metro. Triana Tecidos, Rua Euclides da Cunha, 577, Jardim dos Estados. Siga @Triana Tecidos. Telefone 3382-6851. 12 horas e 55 minutos. Você já é cliente Sicoob? Faça parte do maior sistema de cooperativas do Brasil. Sicoob, União Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Amanhã eu vou receber a visita do Juliano, lá do Sicoob, para falar justamente sobre educação financeira, que é um trabalho que o Sicoob está fazendo, vem fazendo e irá fazer sempre. Então você não tem conta ainda no Sicoob? 3 agências à sua disposição do Sicoob União Mato Grosso do Sul. Uma na Galeria Via Parque, na Mato Grosso com a Via Parque, outra agência na Euclides da Cunha 432, no Jardim dos Estados, e uma agência em Sidrolândia. Pessoa física, jurídica, você que trabalha com agronegócio, Sicoob, maior sistema de cooperativas financeiras do país. Sicoob União Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Rádio Hora 92 FM. A Ótica Veneza está com uma promoção imperdível no mês das crianças. Você doa um brinquedo e ganha 30% de desconto na armação dos seus óculos. Isso mesmo, 30% de desconto na armação. Ótica Veneza, atendimento de qualidade aliado ao conhecimento. Temos estacionamento próprio, Rua Pedro Celestino, 2007. Telefone 3384-5864. 3384-5864. Aceitamos todos os cartões de crédito. Rádio Hora. Casa Gourmet, seu restaurante preferido, está sempre aberto de domingo a domingo para sua família e para os seus amigos. Em horário de almoço para um dia corrido. Nos finais de semana tem pintado o urucum, o mais famoso da cidade, pra você dizer Estamos te esperando na Casa Gourmet, na Avenida Rodolfo José Pinho, 1165, Itaiangá Parque. Casa Gourmet, seu restaurante preferido. Casa Gourmet, o melhor pra você. 92 FM. Rádio Hora.
Giro Notícias. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. 12 horas e 57 minutos, nós estamos caminhando para o final do programa. Tem uma matéria da Sig Eichmeyer que fala que o comércio terá o maior volume de contratações para o Natal dos últimos 6 anos. Isso é muito bom. Não tem como a gente deixar de divulgar coisas boas, né, Marcelo? Vamos ouvir essa matéria da Sig? Giro Notícias. Natal de 2019 deverá gerar cerca de 90 mil vagas temporárias no comércio em todo o país. Os trabalhadores atenderão ao aumento da demanda do varejo no período natalino, que este ano poderá ser 4% maior que em 2018. Será o maior volume de contratações dos últimos 6 anos, de acordo com a estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. A entidade prevê que este ano o Natal deverá movimentar 35 bilhões e 900 milhões de reais no comércio varejista brasileiro. O presidente da CNC, José Roberto Tadros, afirma que a retomada parcial do nível de atividade do setor é influenciada pela inflação mais baixa, pelos juros básicos no piso histórico e os prazos mais amplos para quitação de financiamentos. Ele destaca ainda a liberação de recursos extraordinários para o consumo, como saques no FGTS e no PIS/PASEP. São Paulo deverá ser o estado com o maior número de contratações temporárias nos meses que antecedem o Natal, seguido por Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. De acordo com a CNC, os 4 estados devem concentrar metade da oferta de vagas disponibilizadas para o período. Giro Notícias. Você está ouvindo Giro Notícias com Gino Rondon. 12 horas e 59 minutos, estamos chegando ao final de mais uma edição do Giro Notícias. Teríamos papo aqui para uma semana ou mais com o professor Marcelo Câncio, professor. Com certeza. Com certeza, né, Marcelo? Com certeza. Muito obrigado pela sua presença e foi bom demais. Espero tê-lo aqui em outras oportunidades, Marcelo. E eu que agradeço o convite, participar no Dia do Professor, que é uma profissão que me orgulha muito. E eu estou à disposição. Quando precisar, é só chamar. Muito Sempre. Obrigado, gente. Um abraço, parabéns pelo Dia do Professor e a todos os professores. Amanhã, às 7 horas, Arthur Mário comanda o Jornal da Hora. E nós voltamos às 12 com mais uma edição do Giro Notícias. A todos, uma boa tarde e até lá. Giro Notícias. Você ouviu na hora 92. Giro Notícias. Oferecimento Cicobi União Mato Grosso do Sul.